Olá, eu sou Clemar Cortes, juntamente com o Fábio Cortes, nós vamos ministrar a classe da Escola Bíblica Dominical Vida Cristã Vitoriosa. Nós temos 2 módulos. Eu vou ministrar os fundamentos bíblicos para que você e eu vivamos uma vida vitoriosa em Cristo. E o Fábio vai conduzir o 2º módulo, que é Finanças à Luz da Bíblia. Esta será a nossa 2ª aula dos princípios, dos fundamentos bíblicos para se viver uma vida cristã vitoriosa. Não há vida vitoriosa entre os mortos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração inicial? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, invocamos o Teu nome, porque é mediante o Teu nome que nós temos salvação em todas as áreas da nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo conduza essa aula. Meu Pai, que o Senhor venha quebrar todas as barreiras espirituais na mente de cada um de nós, que todas as muralhas na mente, nos sentimentos, nos pensamentos e na vontade sejam quebrados em nome de Jesus. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo consiga entrar nas profundezas da nossa alma e alcançar o nosso espírito. Fala, Senhor, que a Sua voz se faça ouvir dentro de nós. Que nós possamos entender o que o Senhor quer nos dizer no dia que se chama hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Romanos, que fica no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Antes de mais nada, vamos lembrar o que nós aprendemos na última aula? Nós tratamos de 3 fundamentos, de 3 alicerces para que a gente possa desenvolver o nosso raciocínio. Qual foi o primeiro alicerce? Tudo começa com Jesus. Foi a primeira coisa que ficou certo para nós. Nós somos cristãos, então nós cremos em Jesus. Em que Jesus nós cremos? Porque muitos aí se autodenominam o Cristo. Muitos dizem que eles mesmos são o Messias. A que Messias que nós estamos nos referindo? A que Cristo nós estamos nos referindo? Nós, cristãos, estamos nos referindo ao Cristo descrito na Bíblia. É a esse Jesus que é descrito na Bíblia que nós estamos nos referindo. Nós não estamos nos referindo a outros que se autodenominam Jesus Cristo. Nós estamos nos referindo a esse Jesus chamado Cristo que está descrito na Bíblia Sagrada. Então, a primeira coisa a saber é que tudo começa com esse Jesus. A segunda coisa a saber é que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, ela não foi escrita por Deus. Deus não pegou o dedo dele e escreveu tudo que está ali escrito na Bíblia. Quem escreveu a Bíblia foram homens. Homens de carne e osso como eu e você, homens sujeitos às mesmas falhas, às mesmas fraquezas que eu e você. E por que nós cremos na Bíblia? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E quem disse isso? Foi Jesus. Esse em quem nós cremos. Esse ao qual nós seguimos. Amém? Jesus disse
que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra que sai da boca de Deus. Como nós cremos em Jesus, nós adotamos a Bíblia como a nossa única regra de fé e de conduta. Existem vários livros inspirados por Deus, mas nenhum deles é a palavra de Deus. Muitos livros têm coisas muito interessantes, têm coisas bíblicas, mas pode ser que naquele mesmo livro você encontre alguma coisa que não esteja condizente com o que diz a palavra de Deus. Mas você e eu cremos em Jesus. Este Jesus descrito na Bíblia. E nós cremos que esta Bíblia é a palavra do Deus vivo e é baseado nela que nós vamos pautar a nossa fé e o nosso comportamento. Amém? Então, a primeira coisa a saber é que tudo começa com Jesus. E a segunda coisa a saber é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Amém? Qual é a terceira coisa a saber? É que não basta o livro, você precisa do autor. Sem o autor, você está sujeito a múltiplas interpretações. Sem o autor, você vai achar que isso aqui quer dizer isso, fulano vai achar que isso aqui quer dizer aquilo. Cada um pode interpretar de uma maneira. Para saber o que Deus quis dizer pela boca desses homens, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, porque ele é a única autoridade capaz de nos revelar o que realmente aquilo que está escrito quer dizer. Então precisamos de Jesus no topo e na frente, no meio e no fim de tudo que nós queremos, pensamos e fazemos. Precisamos da palavra de Deus para pautar a nossa conduta. Precisamos do Espírito Santo para nos dizer o que é que a palavra de Deus realmente quer dizer com tudo isso. Amém? Então, vamos recapitular. Precisamos estudar profundamente a palavra que sai da boca do nosso Deus. A Bíblia é a luz para o nosso caminho, é a espada para as nossas mãos. Sem ela, nós pereceremos. Contudo, sejamos totalmente dependentes do Espírito Santo para estudá-la e conhecê-la. Qualquer outro espírito a manipulará para nos afastar do Senhor Jesus e nos destruir. Sabendo disso, vamos adiante. Veja bem, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ali está descrito como Deus criou o mundo, como ele criou a terra e tudo que nela há. Ali também está descrito como que Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou o homem do pó da terra e o colocou dentro de um jardim, onde ele podia ter autonomia dentro da circunferência de ação que Deus lhe deu. Ali, ele poderia comer de todos os frutos de todas as árvores do jardim, à exceção de uma. A regra que Deus estabeleceu para que o homem obedecesse era a seguinte: você pode comer de todos os frutos das árvores frutíferas do jardim, exceto uma, porque no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Você morrerá se você comer desse fruto. A gente podia parar aqui e a gente só estudar isso. É uma das partes da Bíblia que eu mais gosto de estudar. E a gente podia estudar isso até o final do ano. Mas eu quero que você atente para o seguinte. Deus disse que no dia que Adão
comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. E eu pergunto para você o seguinte: no momento em que Adão pecou, ele morreu? Naquele momento em que Adão pecou, ele morreu? Responde. Deixa eu ver se a sua resposta bate com a minha. Sim! A resposta é sim. A resposta é: no momento em que o homem pecou, ele morreu. Nós vamos estudar isso, sim, detalhadamente, e você vai compreender isso muito bem até o final desse curso. Mas o importante agora é você se lembrar disso. É que naquele momento em que o homem desobedeceu a Deus, o espírito do homem se desconectou do Espírito de Deus. E nesse momento, o espírito do homem morreu. No momento em que o homem pecou, o espírito do homem perdeu o Wi-Fi, a conexão, quebrou, e o espírito do homem pifou. Assim como você tem o seu celular aí, se ele não estiver com conexão de Wi-Fi, você tem o celular, mas ele é inoperante, ele não funciona. Nessa hora o espírito do homem morreu. O espírito do homem está lá, mas é como se não estivesse. Você já percebeu que as pessoas, de uma maneira geral, elas falam assim, corpo e alma, ou corpo e espírito, e elas acham que espírito e alma são a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, nós vamos ver isso. O espírito é o local da habitação do Espírito de Deus. No dia que o homem pecou, naquele momento em que ele desobedeceu a Deus, o espírito dele perdeu a conexão de Wi-Fi com o Espírito de Deus e o espírito do homem pifou. Tá lá, mas é como se não estivesse, porque não funciona. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Porquanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso está no livro de Romanos, no Novo Testamento, capítulo 5, verso 12. Olha o que está dizendo aqui. Aqui diz, na verdade, tanta coisa, que eu não posso pegar você pela mão e mergulhar tão fundo assim que corre o risco da gente se afogar. Então a gente vai ter que aprender a mergulhar devagar. Amém? Tem algumas informações aqui nesse versículo que eu quero que você capture. Porquanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, veja bem, o homem, ele foi a porta por onde o pecado entrou. O homem se tornou a porta por onde o pecado entrou. Ele se tornou o portal por onde o pecado entrou no mundo. E o pecado se tornou a porta por onde entrou a morte. O homem foi o portal por onde o pecado entrou no mundo. E o pecado, instalado no homem, abriu a porta, se tornou o portal para a morte na vida do homem, na vida de todo ser vivente nessa terra. Preste atenção agora nesse outro versículo. Leia comigo. Porque o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso está no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Eu quero que você se atenha à primeira parte desse versículo. Porque o salário, o pagamento, a recompensa pelo pecado é a morte. O pecado gera morte. O pecado é quem atrapalha a nossa vida. O pecado é quem destrói tudo na nossa vida. E não é o pecado lá do Zé da esquina, não. É o meu. O salário, o pagamento. Pelo pecado que eu cometo todos os dias, é a mortificação da minha vida. A morte, ela se manifesta de várias maneiras na vida da gente. Se manifesta no corpo, por meio de doenças, a pessoa vai definhando. Por deformidades, por lesões, por preguiça. A morte, ela se manifesta no corpo e se manifesta na alma, com medo, ansiedade, a compulsão, a depressão, o ímpeto suicida, orgulho, inveja, ira, tanta coisa. Se manifesta na nossa vida financeira, se manifesta nos nossos relacionamentos, relacionamento com os pais, com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, com os desafetos, com o colega de trabalho. Se manifesta em todas as circunstâncias da nossa vida. E a gente passa a viver um verdadeiro abismo por causa da separação entre o que a gente julga ser vitória e o que a gente julga ser derrota. No dia a dia da gente, na nossa vivência, a gente experimenta muitas derrotas. Muitas, muitas, muitas. Ah, não é só doença, fraqueza, é o fracasso mesmo, a impotência, é a carestia. Não importa quão linda a pessoa seja, ela se sente feia. Não importa quanto dinheiro ela tenha, ela se sente miserável, pobre. Não importa quanto tempo ela tenha ainda para viver, ela se sente exaurida, velha. É assim que a gente vive, a gente enfrenta as coisas, e por mais que a gente alcance coisas que o senso comum diga que é vitória, por mais que a gente alcance saúde, força física, a gente experimenta tantas derrotas que fazem a gente se sentir muito fracassado. Mas o que a Bíblia diz, na verdade, é que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E, por conta disso, do abismo que o pecado faz de nos separar do nosso Deus, é que mesmo quando a gente tem aquilo que o mundo chama de vitória na vida, a gente experimenta a derrota e o fracasso. É estranho falar assim, mas é isso. É a força da morte. A força dessa coisa chamada morte que separa a gente de Deus, porque a morte, ela se manifesta naquilo que nós julgamos ser vida. Escuta o que eu estou te dizendo. A morte se manifesta naquilo que a gente julga ser vida. Porque essa aqui está sendo a sua cara, né? Pensando, gente do céu, o que que é isso? O que que essa mulher está falando? Olha, quero te fazer uma pergunta. Pensa aí, saúde, força física, estatura elevada, juventude, prosperidade, riqueza, conforto, beleza, fartura, fama, sucesso, poder. É possível ter tudo isso e permanecer morto, derrotado, infeliz? Pensa aí. É, é possível sim. É possível ser bonito, ser inteligente, ser rico, morar no lugar mais maravilhoso, na cidade mais maravilhosa, ser cercado de pessoas maravilhosas e ser um derrotado? É possível sim ter tudo o que você sempre sonhou,
Pensa aí nas coisas que você já sonhou. Ah, não, se eu tivesse isso, eu ia ser muito feliz. Ah, se eu tivesse isso, aí, isso sim seria ter vitória. Isso sim ia me fazer sentir êxtase. Pensa nessas coisas. Será que é possível ter tudo que você sempre sonhou e viver em estado de miséria e de morte? Dinheiro, beleza, poder, sucesso e morte. Ter beleza, saúde, força física e morte. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez Deus me falou assim: Clemar, sabe a rainha da Inglaterra? É, a rainha da Inglaterra. Ela que sempre morou num palácio, sempre foi cercada de riqueza. Ela, o menos que ela já foi na vida foi princesa. Ela tendo tudo e mais um pouco. Ela se casou com um homem que ela queria se casar. Teve filhos lindos. Sabe ela experimenta derrota, experimenta miséria, tristeza profunda. Sabe esse pessoal glamuroso? Pensa em alguém que você fala assim, puxa vida, assim, uma pessoa assim, ó, assim, esse pessoal também enfrenta dores, tristezas profundas. E mesmo tendo tudo aquilo que a gente acha que seria, eles vivem momentos de profunda infelicidade. Pensa aí nessas pessoas que você acha que são alguma coisa, são alguém. Essas pessoas também são infelizes. Isso é chocante, né? Por quê? Por que que é assim? Meu Deus. Será que é possível ser uma menina linda dessa? Saudável, bem criada, com o futuro inteiro pela frente. Isso é uma morta-viva? Será que isso é possível? Será que é possível viver as mais gloriosas vitórias no esporte, nas finanças, na carreira e ser um morto-vivo? Você sabe o que é um morto-vivo? Você já assistiu esse filme aí, The Walking Dead? Eu que não assisti, que eu não gosto de filmes de terror, mas o que são os zumbis? Esses meninos que jogam videogame, tudo sabe o que é, né? Zumbi não é esse pessoal que tá morto, só que não, porque tá andando pela rua, tá, tá entrando dentro das casas, então ele tá vivo. Não, ele tá morto. É um zumbi, é um morto-vivo. Vocês já repararam que nos filmes os zumbis estão sempre tentando matar quem tá vivo? Isso aqui dava pra gente parar aqui. Mas não, vamos continuar. Mas quem que são os zumbis? Quem que é esse povo? Olha que resposta. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Sabe quem que são os mortos-vivos, os zumbis? Todos os homens. Todas as pessoas. Todas. Até aquelas mais bonitinhas, as mais riquinhas, aquelas que você julga as mais bem-sucedidas. A Bíblia diz que todas as pessoas estão mortas. A Bíblia diz que todos, sem exceção. Olha isso aqui. E vos vivificou
estando vós mortos em ofensas e pecados, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amados, nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados. E estando nós ainda mortos, ele nos vivificou juntamente com Cristo e foi de graça. Ele não cobrou nada para isso. Ele fez não porque eu e você merecêssemos. Ele não fez isso porque nós fôssemos bonzinhos. Por mais que a gente faça coisas certas, a gente sempre faz um monte erradas. Para cada 50 coisas que você faz certas, você faz 250 erradas. Ah, não, você não faz não, só eu. Deixa eu te dizer, você, sem Jesus Cristo, está morto. É assim, eu e você tentando subir uma escada, a escada da religiosidade. Aí tem os religiosos cristãos, os religiosos hindus, os confucionistas, os espíritas, os budistas, todo mundo tentando subir a escada. Se a gente for falar de valores morais, todas as religiões, todas, falam de valores morais. Até o satanismo fala. Até eles têm um código moral entre eles. Se você quiser falar de amor, não é só o cristianismo que fala de amor. O budismo fala de amor, o confucionismo fala de amor, o islamismo fala de amor. Tudo quanto é religião fala de amor. Você quer saber de uma coisa? Todo mundo fala de perdão, até os médicos. Eles falam, olha, você tem que perdoar. Quem aqui que não sabe que tem que ser grato? Qualquer meme que você abre no Instagram, em qualquer lugar, tá dizendo gratidão, gratidão. Todo mundo já sabe que tem que ser grato. Mas você é? Você é grato? Nós estamos em quarentena. Nós estamos no início do mês de abril. De abril? Nem sei mais que mês que a gente está. Sério. Nós estamos no mês de uma quarentena por conta do coronavírus, não é isso? E nós estamos em casa. E quanta gratidão nós estamos tendo por estar em casa, por nós termos uma casa. Não é verdade? Quanta gratidão nós estamos tendo pela comida que temos, a nossa parentela, a nossa família que nos rodeia, ou até mesmo por não tê-la. Você sozinho na sua casa, você está grato por estar sozinho, não tem ninguém enchendo sua paciência? Todo mundo sabe que tem que ser grato, mas você está abraçado em quê? Na murmuração, na reclamação a respeito daquilo que você não tem. Você quer ver uma coisa? Todo mundo sabe que tem que perdoar. Olha, o budismo diz que você tem que perdoar, o confucionismo diz que você tem que perdoar, os espíritas dizem que você tem que perdoar, os católicos dizem que você tem que perdoar, os crentes dizem que você tem que perdoar. Mas na hora do vamos ver, quem é que perdoa? Você tem força para perdoar? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho força para perdoar. Sabe por quê? Porque fulano não merece. Porque o que fulano fez, eu jamais faria. Não é assim? Nós temos tudo para fazer certo. E a gente vai subir a escada. A gente perdoa uma vez, perdoa duas vezes, perdoa três vezes. Na quarta você não perdoa mais. Na quarta você quer socar até deixar o nariz roxo. Estou falando grego. Para cada 5 degraus que você sobe, você cai 150. Ah, não. Só você, Clemar. Eu não. Eu sou diferente. Tá. Deixa eu passar 2 horas com você para descobrir a verdade. Vamos comer uns 3 quilos de sal junto. Eu quero ver suas reações. Você vai descobrir as minhas. Não, eu não sou melhor do que você. Pode ser até que eu seja pior. As religiões dizem, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Se você fizer isso tudo, você sobe e chega no céu. É o nirvana,
é o mais alto grau de iluminação. Você vai se tornar um Buda, um iluminado. Me diz, quem é que consegue subir os degraus todos? Sabe quem? Ninguém. Ninguém, nem o Dalai Lama, ninguém consegue subir, nem o Papa, nem eu, nem você, nem ninguém que pisou nessa terra, a não ser Jesus Cristo. Deus olhou lá de cima e viu a Clemar lá embaixo, que subiu 2,5 degraus, porque na verdade tinha subido 5, mas caiu tudo, subiu de novo, caiu, cai mais do que sobe. Cai mais do que sobe. Aí Deus olhou e falou assim: caramba, essa menina não vai conseguir subir essa escada nunca. Se eu não descer para pegar ela lá embaixo, ela não vai chegar aqui. E foi isso que ele fez. Ele se despiu da sua glória e se fez homem e veio viver a vida que eu vivo e um pouco pior. E ele morreu a minha morte para, tendo morrido, ter nas suas mãos a chave da morte e do Hades. E ele ressuscitou dos mortos. E vivo está. Nós estamos chegando perto da Páscoa. Isso mais do que nunca faz tanto sentido para nós, os cristãos. Sim, porque Páscoa não é ovo de chocolate, porque coelho não tem nada a ver com isso, nem ovo. E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 13 ao 15. Puxa, tem tanta coisa aqui, tem tanta coisa, eu queria falar tanta coisa, tanta, mas eu vou falar só uma. A gente estava morto. Eu e você. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões. A gente estava ferrado. E não tem religião no mundo, não tem religião no mundo capaz de fazer com que eu suba essa escada. Nenhuma religião, nem a religiosidade cristã. Porque esse cristianismo que fica dizendo para você que você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer... E se você fizer tudo isso, se você subir de joelho essa escada, aí você vai ser salvo. Esse cristianismo não é bíblico. Mas você se lembra do começo da nossa conversa? Nós não estamos falando de qualquer Jesus. Nós não estamos falando de qualquer cristianismo. Nós estamos falando do Jesus Cristo descrito na Bíblia, que é o único Jesus Cristo que existe. Se não é para os outros, é para mim. E tem que ser para você, se você realmente é um cristão. Nós cremos no Jesus Cristo da Bíblia, aquele que está descrito na Bíblia. E esse Jesus Cristo, ele nos ensina, com a sua vida ali, que não existe salvação por meio do cumprimento de um monte de estatutos e ordenanças. Sabe por que não existe? Porque ninguém consegue cumprir. Ninguém, nem a Madre Teresa de Calcutá, nem a Clemar, nem o pastor mais top Master Plus que você imaginar e conhecer. Ninguém, nem eu, nem você. Sabe? Você critica tanta gente como se você fosse o ó do Borogodó. Você não é. Nem eles são, nem você é
E nem eu sou. Se não fosse Jesus Cristo na minha vida, eu estava lascada. Porque eu não consigo subir a escada da religiosidade. Ninguém consegue cumprir todas as ordenanças. Infelizmente. Sabe por quê? Porque o nosso espírito se desconectou lá em Adão. E de Adão para cá, todo mundo é desconectado. O único ser humano conectado foi o próprio Deus que se fez homem. E ele tem o poder, esse ser humano, que é Deus, chamado Jesus Cristo, da Bíblia, ele tem o poder de nos reconectar. Ele tem o poder de nos reconectar. E aí, por causa dele, é que nós somos reconectados e saímos da morte para a vida. Amém? Olha o que está escrito aqui. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Mateus capítulo 8, verso 22. Que passagenzinha mais esquisita, né? É porque essa passagem conta a seguinte história, de que um moço chegou para Jesus e falou assim, está aqui no capítulo 8 de Mateus, no verso 21. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Era para seguir Jesus. Um discípulo tinha chegado e dito assim, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Aí o outro disse assim, Senhor, eu também quero te seguir. Mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. E olha só o que Jesus respondeu. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar seus mortos. Gente do céu, que coisa esquisita, porque a Bíblia diz que a gente tem que honrar os pais, né? Como é que Jesus vai e fala assim que deixa os mortos sepultar seus mortos? Olha, quando Jesus falou isso pro rapaz, porque o rapaz diz assim, deixa primeiro eu sepultar meu pai, não significa que o pai dele estava morto ali e ele precisava fazer o enterro. Não, ele quis dizer o seguinte, Senhor, eu também quero te seguir, mas eu quero ir depois que meu pai morrer. Depois que meu pai morrer, eu quero te seguir. Então, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Aí depois que eu tiver sepultado, aí eu vou te seguir. Aí Jesus deu essa resposta esquisita. Segue-me tu, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Quando você entende pela palavra, pela, pela globalidade da palavra de Deus, porque ninguém vai entender a Bíblia lendo um versículo só solto no Instagram. Ou simplesmente um versículo fora de contexto. A Bíblia, ela se auto-explica. Você precisa lê-la como quem lê um livro, do começo até o fim. Você só vai entender o que ela quer dizer se você tiver o hábito da leitura da palavra de Deus. Deixa eu te falar. Depois que você aprende que todos nós estamos mortos, que só em Jesus Cristo há vida e vida em abundância, você lê esse versículo com outros olhos, com outro entendimento. Porque Jesus está falando assim, ó, você quer me seguir? Então vem. Aí ele, deixa primeiro eu esperar meu pai morrer. Amigo, me segue para você ter vida. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Porque se eles quiserem ter vida, eles vão ter que me seguir também. Você não pode falar assim, não, eu só vou te seguir, Jesus, depois que minha esposa se converter, depois que meu marido se converter, depois que meus filhos estiverem grandes, estiverem na faculdade. Ah, depois que isso acontecer, depois que aquilo acontecer. Não. Você tem que vir agora. Agora que você entendeu a mensagem, você tem que dizer, Jesus, eu te quero, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor vá. Ah, não, deixa primeiro eu fazer isso. Olha, deixa que os mortos cuidem dos mortos. Vem você e me segue.
Se você não quer que eles fiquem para trás, chame-os para vir também. Venham comigo, todos, porque só em mim vocês vão encontrar a vida. Eu já estou aqui para vocês, só que vocês precisam estar aqui para mim. E se eles não vierem, eles vão permanecer na morte. Vamos ler esse segundo versículo? Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, verso 14. Levanta-te dentre os mortos. Quem não nasceu da água e do Espírito permanece morto. Eu vou explicar isso com detalhes para você. Mas você já entendeu, você precisa nascer do Espírito. O seu espírito está morto, ele precisa ressuscitar. E só tem um que pode fazer isso. É o próprio Deus. Porque em Adão nós nos tornamos irreconciliáveis. Mas o nosso Deus veio em nosso resgate. E ele nos reconecta. Jesus, ele reconecta o Wi-Fi espiritual. Aquilo que está desconectado, o Senhor Jesus veio fazer a reconexão. O fato mesmo é esse aqui, que você precisa saber, estar ciente, se lembrar. Todos nós já nascemos mortos por herança de Adão. Não importa quão bela, quão rica, quão poderosa a pessoa morta seja, a miséria e a derrota a acompanharão em todas as áreas da sua existência. Preste atenção nisso. Pense nisso. Olha para essas pessoas nas revistas, nas caras da vida. Só porque estão sorrindo, vocês acham que elas estão vivendo as mil maravilhas? É mentira. É mentira. Todas elas estão enfrentando 1000 dragões por dia. E estão sofrendo derrotas homéricas que o sorriso esconde. É isso. É isso. Não há vida vitoriosa entre os mortos. Não há vida vitoriosa para quem não nasceu do Espírito. Não há vida vitoriosa para quem não foi reconectado a Deus em seu espírito. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha, o apóstolo Tiago diz o seguinte: que se você disser que tem fé, mas o seu comportamento não corresponder a essa fé que você diz que tem, ela é inoperante. Ela está morta. É a mesma coisa de você ter um celular que você baixou o WhatsApp, mas se você não tiver conexão de Wi-Fi, é a mesma coisa que não ter WhatsApp. Não funciona, não opera, é inoperante. Então, o apóstolo Tiago está dizendo aqui, ó, porque do mesmo jeito que uma fé sem um comportamento que corresponda a essa fé está morta, assim também o corpo que não tem o espírito dentro de si está morto. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu espírito, se ele estiver desconectado do Espírito de Deus, ele está lá, mas ele está morto. Vou repetir. O teu espírito aí dentro de você, se ele estiver como o WhatsApp, sem Wi-Fi, você tem um espírito dentro de você, mas esse espírito está morto. Olha o que a palavra de Deus diz. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão?
Deus não recebe adoração de morto. Deus não recebe adoração de morto. A palavra de Deus diz que aquilo que é nascido da carne é carne. E aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E que só aquele que também é Espírito e estiver conectado com Ele é que Ele recebe para si. Um espírito morto, inoperante, desconectado do Deus vivo, permanece na morte. Eu quero que você pense nisso. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Quem foi que disse isso? Foi Jesus Cristo. O Jesus Cristo da nossa Bíblia. Ele disse isso. Ele disse que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Deus não é Deus de zumbis. Deus não é Deus de pessoas bem-sucedidas financeiramente, bem-sucedidas na carreira, com uma beleza estratosférica, mas que tem um espírito morto. Deus é Deus de quem é espírito vivo. Quem poderá nos salvar dessa ferrada? Tá todo mundo morto, todo mundo é zumbi, todo mundo tá lascado. Quem é que pode nos salvar dessa religiosidade toda que não vos salva? Toda essa religiosidade, no domingo você vai para a igreja, bate o ponto, pega a Bíblia, usa de desodorante. Quem que você está enganando? Se você não tiver tido um encontro real com Cristo, se o Espírito Santo não tiver vindo habitar dentro de você, soprado no seu espírito, se o seu espírito não tiver revivido e não tiver se tornado habitação, tabernáculo do Espírito Santo, você está morto. Eu posso pegar e falar para você, você está morto. Você está morto sem Cristo. Mas se você está aqui, assistindo essa aula, o Senhor Jesus está te chamando. O Senhor Jesus está te chamando para ser mais do que religioso. Não tem religião no mundo que vai salvar você. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Amém? Quem poderá nos salvar? Lê aqui. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que vem e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naqueles dias muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti. Glória a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, porque Ele se despiu de sua glória, se fez homem e habitou no nosso meio. E Ele morreu a nossa morte, tomou nas suas mãos a chave da morte do inferno e ressuscitou e vive. Ele está vivo. A Páscoa está chegando. E nós celebramos isso não é só numa data comemorativa do ano chamada Páscoa, não. Quem crê em Jesus comemora isso todo dia. Quem crê em Jesus vive isso. Vem comigo. Vem comigo. Dá sua mão. Vem comigo em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Invocamos o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. E eu seguro nas mãos daquele que tem fé nessa palavra que foi pregada. E eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, vem fazer morada. Vem fazer morada. Vem fazer dessa pessoa habitação, tabernáculo santo do teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem soprar no espírito dessa pessoa. Meu Deus, e vem ressuscitar dos mortos esse espírito. Vem ressuscitar dos mortos essa pessoa
Eu te peço em nome de Jesus. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa tem enfrentado na vida, nem de sucesso, nem de fracasso. O que eu sei, meu Deus, é que não existe poço fundo suficiente que o Senhor não possa alcançar. Meu Deus, tira toda a religiosidade dessa pessoa, que essa pessoa tenha um encontro real contigo, ó Deus, contigo. Espírito de Deus, vem fazer morada dentro desse espírito em nome de Jesus. Eu quero que você repita comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu não sou o ó do Borogodó. Eu não sou melhor do que as outras pessoas. Eu não sou melhor do que as pessoas que eu desprezo. Não. Eu sou pecador e eu preciso de um Salvador. Diga ao Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Vem, Senhor, fazer habitação dentro de mim. Vem fazer morada dentro de mim. Fala para o Senhor. Senhor, vem fazer morada dentro da minha vida. Eu não quero ser um zumbi. Eu não quero ser um morto-vivo. Eu não quero viver de conceitos religiosos que eu mesmo formulei. Não. Eu quero o Senhor. Eu quero estar vivo. Me vivifica, Senhor. Vivifica minha alma. Vivifica-me, Senhor. Me resgata da morte para a vida. Em nome de Jesus. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador. E eu constituo o Senhor. Seja o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Olha, amados, faça isso quantas vezes forem necessárias. Essa é uma oração que a gente não faz uma vez só na vida, não. A gente faz uma vida inteira. Faça essa oração. Entregue tudo. Entregue a sua vida. Entregue tudo. Chame o Senhor para ser Senhor da sua vida todos os dias. Para fazer morada, habitação dentro de você todos os dias. Não extinga o Espírito Santo nem um dia. Amém? Semana que vem, o professor Fábio vai dar a segunda aula dele, de finanças à luz da Bíblia. E você vai precisar de tudo isso que nós conversamos agora, para entender o que está por vir. Ali na aula de Vida Cristã Vitoriosa, módulo Finanças à luz da Bíblia. Amém? Qualquer dúvida, pergunte para mim. A paz do Senhor.